Olá, tudo bem? Desejo a você uma quarta de muita paz, assim querendo o Senhor Jesus. Tem muitos homens de Deus na terra que vão morrer honestamente, fielmente, contente com aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Não vão ficar inventando elucubrações e não vão ficar inventando mentira e nem descontextualizando o texto para atrair as pessoas para Deus, fazendo com que essas pessoas estejam motivadas a estar em Deus ou estar no ambiente da igreja para fazer uma troca, uma barganha com Deus, porque existe um interesse escuso em muitos corações, interesse próprio, para benefício próprio, pensando que o evangelho é troca, é barganha, é motivação de lucro. Está enganado. Tem muita gente que vai morrer honesta, fiel e contente, satisfeita com o que Deus já tem feito. Não tem ganância, não tem usura, não tem pretensão nenhuma de morrer para conquistar algo, ou para mentir, ou para enganar as pessoas. Infelizmente, Eliseu foi fiel até a morte e foi um homem honesto. Mas o seu servo Geazi foi desonesto. E olha que ele foi considerado um homem de Deus. Mas a ganância, com o tempo, falou mais alto ao seu coração. E olha que ele já está acompanhando o profeta Eliseu há tempo. Mas por um momento, ele viu a mão de Deus abençoando e suprindo a necessidade dele e do seu Senhor, que era o profeta Eliseu. Ele participou e viu muitas coisas, Deus operando e sendo misericordioso. Mas em algum momento aquele homem deixou a ganância, escusa, interesse próprio falar mais alto ao seu coração. Eu estou aqui baseado em 2 Reis, capítulo 5. Quando Naamã, que tinha uma lepra, foi curado por intermédio da palavra que o homem de Deus, Eliseu, mandou que Geazi dissesse àquele homem para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Eliseu não falou nada por conta própria, mas ele foi um instrumento de Deus para libertar aquele homem daquela opressão, daquele pecado que incomodava, uma doença no seu corpo, e é considerado um pecado. Agora, pela obediência, mesmo o homem questionando, mas obedece, Deus vai lá e cumpre a sua palavra, ao qual o profeta havia dito. Porque Deus é assim, quando o homem procura Deus, quando o homem se humilha a Deus, Deus tem uma palavra positiva. E diz a Bíblia que por causa daquele milagre, aquele homem, Naamã, general da Síria, que era pagão, que devotava os seus deuses, com D minúsculo, na Síria, diz agora que ele, quando voltasse, ele não ia mais se prostrar aos deuses pagãos dele e mais aquelas entidades, mas ele ia adorar o Deus de Israel. Agora presta atenção numa coisa, Eliseu tinha um servo chamado Geazi. Capítulo 5, versículo 20 diz assim: Geazi é atacado da lepra por causa do pecado. A ganância cometeu aquele servo do homem de Deus, que também era um homem de Deus, mas se tornou um pecador, um leproso, por causa de quê? Da ganância. Olha que coisa interessante, capítulo 5, versículo 20. Você sabe que quando Naamã chega na casa do profeta, ele traz ali talentos, traz prata, ouro, veste, para oferecer. O homem de Deus não aceitou, porque o dom de Deus, as bênçãos de Deus, não se troca. Então o profeta entendeu que se ele aceitasse, é como se ele estivesse vendendo o dom de Deus, vendendo a cura de Deus para a vida daquele homem por dinheiro. Então ele não aceita para dar a entender que quem curou foi Deus, por misericórdia e graça, quando aquele homem obedece e se prostra à ordem de Deus. Porque ele estava acostumado a pagar para receber suposto milagre das suas entidades. Então Eliseu não dá essa configuração,
porque sabia que aquele homem, se obedecesse, mergulhasse, Deus ia curar. Agora Geazi cresce o olho naquele dinheiro. Era um homem de Deus. Mas por causa da ganância, trouxe maldição para a sua vida. Acho que não tem nada a ver com a atualidade de hoje, né? Presta atenção, capítulo 5, 20. Diz assim: então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão desse alguma coisa que trazia. O meu senhor impediu. Como é que pode? Como é que o meu senhor impediu que esse sírio que trouxera algo das suas mãos impedisse que recebesse? Aí ele diz aqui, ó. Porém, então, ele estava ensaiando como ele ia chegar e ele estava pensando. Pô, Eliseu rejeitou isso. Ele estava pensando. Agora ele vai agir. Que é assim: porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi, alcançou Naamã, e Naamã, vendo correndo atrás dele, saltou do carro e encontrou-lhe, dizendo: vai tudo bem contigo? Aí você vê que ele agora está mentindo. E ele vai dizer assim, e ele disse: tudo vai bem. Ponto, vírgula. Meu senhor, ou seja, Eliseu me mandou dizer que agora mesmo vieram 2 jovens dos filhos dos profetas, montanha de Efraim, e dar-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, e estou com ele. E marrou 2 talentos de prata em 2 sacos, e com 2 mudas de veste, e pô-los sobre os 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele, e chegando ele à altura, tornou-a das suas mãos, e depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Ou seja, ele pegou tudo aquilo, os homens que estavam com Naamã, ajuda a levar até a casa de Geazi. Geazi esconde tudo aquilo que conquistou por mentira e ganância, dizendo que Deus mandou, dizendo que o homem de Deus mandou e que tinha gente necessitada para receber aquilo. Mentira! Ele estava fazendo aquilo para ele, interesse escuso. Com o tempo aquele homem era de Deus. Mas o tempo passou e a ganância falou mais alto ao coração dele. Então ele esconde tudo aquilo. Aí agora ele vai para a presença do homem de Deus. O 25. Então ele entrou, pois, diante do seu senhor e disse-lhe, Eliseu: de onde vieste, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a um e nem a outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aqueles homens voltou sobre o seu carro e entrou-se, e era isto a ocasião para tomares prata, tomares veste, e oliveiras, e olivais, vinhas, e ovelhas, e bois, e servo, e servas. Ou seja, o que ele está falando aqui? Não era ocasião, não era o momento de você ir lá buscar nada. Você está pensando que o meu espírito não foi com você? O espírito que estava em Elias está em mim. E o Espírito de Deus que está em mim, que estava te dando oportunidade para servir a Deus como eu, foi contigo quando tu correu atrás daquele homem mentindo, falando em nome de Deus, falando no meu nome. Você pensa que Deus não revela? Por causa disso, Geazi é amaldiçoado por uma lepra. Pecado. Tem muita gente sincera que vai morrer sincera no Evangelho, está motivada a servir a Deus e ser contente com aquilo que Deus já tem dado, suprido. Mas tem muita gente que está sendo acometido por lepra, por doença, por pecado, ganância, por não estar satisfeito com aquilo que Deus está fazendo somente. Então estão mentindo, estão enganando o povo, dizendo que Deus falou algo sem falar. Estão pegando o texto fora de contexto para mentir, obrigar, oprimir o povo. E estão buscando interesses escusos de riqueza, de vida boa, mansa. Só que Deus está vendo tudo e você está pecando.